Olá, muito bom dia. São 8 horas 4 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço muito fácil, www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais. A sua participação é e sempre será muito importante. Nós vamos começar o programa de hoje num dia muito interessante para a política brasileira, já que o presidente Michel Temer, a denúncia contra ele por corrupção passiva será analisada daqui a pouquinho no plenário lá no Congresso Nacional e nós vamos trazer, claro, todos os desdobramentos para vocês. Mas antes disso, direto com ele ao vivo, Videlan Araújo, muito bom dia para você. Chegue aí com as suas primeiras informações. Bom dia, meu amigo. E aí, Amauro, um abraço para você, bom dia para todos os telespectadores da TV Mar, do programa TV Mar News. Bom dia aos nossos companheiros nesta quarta-feira, né? Uma quarta-feira que também promete ser de muita movimentação aqui em Maceió. O retorno também das atividades do transporte coletivo. Isso também é um processo que nós vamos daqui a pouco destacar aqui no TV Mar News. Estamos no cruzamento aqui no Jacintinho, Cleto Campelo com Afrânio Lages. E aqui em outros momentos nós já mostramos a situação em relação a pontos de congestionamento nesse trecho que nós estamos mostrando agora com essas imagens do Chico Nogueira. Observando também a presença já do transporte coletivo, o ônibus da Piedade já nesse exato momento, da linha Piedade 5384, José da Silva Peixoto, né, com José da Silva Peixoto Centro, fazendo agora esse percurso, um percurso arriscado, inclusive um trajeto meio arriscado aqui em cruzar a Afrânio Lages, vindo da Afrânio Lages com a Cleto Campelo, agora entrando na Cleto Campelo, para poder seguir o seu destino, o que mostra que aos poucos as coisas aparentemente estão voltando àquele clima de normalidade que nós estávamos esperando desde ontem. Neste processo aqui no TV Mar News, Mauro, nós vamos falar daqui a pouco também dessa audiência de conciliação que ontem definiu uma melhora, uma certa melhora num avanço que pode ser classificado também para esse retorno dos trabalhos, principalmente do transporte coletivo aqui em Maceió, né? Os ônibus já voltando a circular, mas isso é uma situação ainda que pode ter uma reviravolta. Parece que essa novela não tem fim. O que é que acontece? Nessa audiência de conciliação ontem, 5% foi o que os empresários acabaram propondo para a categoria. Isso ficou de ser levado também para a categoria através de assembleias que serão realizadas pelo Sindicato dos Rodoviários. Lembrando que esse reajuste também salarial se estende a um aumento também percentual no repasse dos tickets para a categoria em mais 5%, ou seja, 5% de reajuste nos tickets e mais 5% também de reajuste salarial para poder a categoria decidir se vai continuar com a greve ou não. Neste exato momento, acontece inclusive essa assembleia. Uma assembleia está marcada para esta quinta-feira na garagem da Veleiro, com aquela mesma rotina, com aquela mesma projeção da semana passada. Veleiro primeiro, amanhã a cidade de Maceió também vai receber essa assembleia. Na segunda-feira, dia 7, a Veleiro de Rio Largo vai também ter a oportunidade, através dos rodoviários, de decidir se aprova ou não esse processo. Na terça-feira, dia 8 de agosto, a empresa Real Alagoas e na próxima quarta-feira, fechando a empresa São Francisco, para poder decidir se eles aceitam esse reajuste diante dessa audiência de conciliação que contou com representantes da Prefeitura, ontem também do Ministério Público, do Poder Judiciário, para poder definir esse processo. Então são coisas que, pelo menos de momento, ainda deixa aquele panorama de que o processo teve um avanço, mas que ainda falta aquele acordo, aquela situação oficial, o preto no branco, para que definitivamente esse reajuste, esse imbróglio envolvendo rodoviários e os empresários seja resolvido aqui em Maceió. O tempo na manhã de hoje, daqui a pouco o nosso Aporlane Santos vai falar do tempo, mas o sol aparece com uma certa intensidade. Está aqui também um tempo que tem aquela tendência natural aqui do Nordeste, algumas nuvens, céu azul, mas com o sol aparecendo com uma certa intensidade. Isso mostra que aquela questão de inverno e aquela intensidade de chuvas, aos poucos, já vai se despedindo
de nós alagoanos. Daqui a pouco eu volto de outro ponto da cidade, com imagens do Chico Nogueira, trazendo mais detalhes no TV Mar News. E eu deixo você, Mauro Vedequim, nessa abertura do TV Mar News com um pouco mais de imagens da Frânio Lages com a Cleto Campelo. Esse daí é o viaduto União e Força, onde muita gente cruza todos os dias aqui no bairro Jacintinho e que tem um trânsito intenso todas as manhãs aqui, com o fluxo de veículos que vem da parte alta com destino à parte baixa e ao litoral aqui da nossa capital. Volto com você, daqui a pouco volto também de outro ponto da cidade. Mauro, até já. Até já, Videlan, muito obrigado pela sua primeira participação. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que está a situação neste momento no terminal do Benedito Bentes. Você que acompanha o TV Mar News se lembra que ontem a gente mostrou uma imagem, parecia feriado nacional. Veja hoje aí como é que está a situação neste momento, agora que são 8 horas, quase 10 minutos, virou 8 horas, 10 minutos. Olha aí a movimentação, transporte coletivo normalizado na nossa capital. Felizmente, o movimento já é intenso na manhã desta quarta-feira. Volta para cá porque eu estou muito feliz de receber aqui um mestre em comunicação que não para, viu? É livro que vem por aí e mais um curso desses que fazem a diferença na nossa vida. Estou falando do Carlos Conce, um mestre em comunicação que está comigo aqui. Carlão, muito bom dia, é um prazer revê-lo, ainda mais trazendo boas notícias. Vamos começar falando do livro. O que a gente pode esperar desse livro? Até o fim do ano sai ou é cedo para falar nisso? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro, que bom estar aqui com você. Bom dia ao telespectador da TV Mar, que está nos prestigiando nesse momento. Mauro, na realidade, o livro Com Fé em Deus e com muito trabalho sai, porque este ano a gente está completando 30 anos de inclinação sobre o assunto. Há 30 anos eu disse, é isso que eu quero fazer na vida. E realmente buscava algo, como professor, já era professor de comunicação e expressão, mas aí eu foquei na comunicação e expressão oral para líderes, especialmente. E este ano, com fé em Deus, sai sim esse livro, que provisoriamente o título é o seguinte, Como Falar Bem em Conversas, Reuniões e Apresentações. Que bacana. Carlos, me diz uma coisa, hoje, diante de todo o cenário que nós temos aí, das dificuldades que nós enfrentamos, principalmente quando o assunto é economia, hoje as empresas esperam daquela pessoa que ela se comunique bem e isso pode, de fato, fazer a diferença na carreira dela, no desempenho profissional? E como faz, né, Mauro? E como faz? É importante saber, que o telespectador também saiba, que, evidentemente, não precisa nascer com o dom da palavra. Qualquer pessoa pode adquirir o domínio da fala. Esse domínio da fala você consegue com técnicas. E revista Exame, abre aspas, palavras de Oscar Motomura, cada vez mais profissionais competentes perdem oportunidades nas empresas por se comunicarem de forma inadequada, de forma ruim. E profissionais medíocres, muitas vezes, assumem esses lugares por terem uma certa desenvoltura verbal, fecha aspas, Motomura. Então, observe que realmente é grave isso. E, além disso, os prejuízos das empresas ocorrem principalmente por dificuldade de comunicação. Gestão e comunicação são os dois grandes pontos. Má gestão e má comunicação dentro das organizações. Quer dizer, Carlos, não basta ser um bom engenheiro civil, por exemplo. De jeito nenhum. Ele tem que se comunicar bem. E como tem, né? A gente foi capa de Veja há aproximadamente 1 ano e meio, o seguinte, o que derrubam os administradores? O que derruba os administradores? O que derruba os gestores públicos? Duas coisas principais no caso do gestor público, principalmente. Uma economia ruim e uma má comunicação com tudo o que o rodeia. Observe, tecnicamente falando, que no caso de Dilma Rousseff, a economia ruim, a dificuldade de comunicação com a Dilma, com o Congresso, com a sociedade, esses dois fatores foi que realmente fizeram dificuldade na economia, dificuldade de comunicação, de relações interpessoais, foi que fizeram sucumbir. E por que Michel Temer ainda se sustenta? A economia continua ruim, mas com, digamos assim, uma certa melhora ou indício de que isso vai acontecer ou começar a acontecer. E, ao mesmo tempo, uma comunicação muito efetiva e eficaz. Efetiva porque está sendo trabalhada da forma correta no sentido das relações interpessoais, Executivo, Congresso Nacional e outros aspectos da sociedade, como a Fiesp, etc. E, além disso, essa desenvoltura que ele tem para fazer essa comunicação. Então, isso está o sustentando. A forma, os meios, ele vai discutir isso,
mas com certeza a eficácia da comunicação está presente aí. Então é fundamental em qualquer organização, seja privada, seja pública, que nós tenhamos uma comunicação eficaz. Quanto melhor o líder se comunica, e em casa também, você que está nos assistindo, quanto melhor você se comunicar, mais condições você vai ter de, se comunicando bem, se relacionar melhor. Se comunicando bem, você vai viver melhor. E isso, Mauro, realmente é fundamental. É inevitável a gente falar do Trump, né? Sim. As trapalhadas do Trump, principalmente nessa área da comunicação. Né? É verdade. Tanto é que no debate diziam assim, Trump, se você fizer isso aqui, vai ficar muito incisivo, você é vítima, faça uma comunicação que conquiste mais o público, etc. E o Trump até tentava fazer. Aí, de vez em quando, esquecia, voltava a ser ele mesmo e apontava o dedo em riste e assim por diante. Mas por que deu certo, né, Mauro? Deu certo porque hoje nós estamos em um mundo multicultural e um mundo onde você não tem definições ainda muito claras, porque nós estamos mudando a ordem mundial, estamos em processo de mudança de ordem mundial. Se antes nós tínhamos definido capitalismo de um lado e socialismo de outro, nós tínhamos, por exemplo, a Guerra Fria há 50 anos entre Estados Unidos e a União Soviética, as duas grandes nações da época. Hoje nós temos um mundo multicultural, multifacetado, né? E isso faz com que as pessoas também estejam ainda querendo descobrir algo. E o Trump foi uma solução diferente da mesmice que já havia. Por isso o Trump entrou. E isso aconteceu também na França, sem dúvida, recentemente. Então, a comunicação de ambos, cada um no seu estilo, evidentemente, foi vitoriosa também por isso, porque a comunicação, mesmo com uma série de circunstâncias envolvidas, é fundamental. E no debate, o Trump, apesar dos pesares, acabou realmente saindo bem e isso o levou, com certeza, à vitória. Parte disso, né? Os bilhões dele, com certeza, também influenciaram, né, Mauro? Com certeza. Fizeram a diferença. Vamos falar, então, do curso? Vamos. Já tem data. Queria que você desse todas as informações desse curso, Perfeito. Os contatos, porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando está ansioso para saber. Perfeito. Olha, mesmo que você que pretenda melhorar a comunicação, pretenda realmente aperfeiçoar a sua comunicação, não tenha tanta experiência, é importante lembrar do seguinte, que qualquer pessoa pode desenvolver uma técnica para falar. Não precisa ficar falando tão bem quanto o Mauro, mas você pode desenvolver sim a técnica, claro. E o curso é para isso. Você quer desenvolver a sua comunicação, quer falar com naturalidade, com técnica e com autoconfiança, você pode se inscrever sim. O próximo curso começa dia 14 de agosto. É uma segunda-feira, a partir das 7 da noite, 19 horas, portanto. Então, você pode ligar para o telefone 3327-7090, eu repito, 3327-7090 e fazer sua inscrição. Eu garanto, são 30 anos de caminhada nessa área, como eu falei mais cedo, Mauro, e com certeza a gente tem como contribuir com as pessoas que participam do nosso curso para que elas consigam realmente comunicar melhor, desenvolver a sua comunicação e, evidentemente, conseguir os seus objetivos. Porque se você comunica bem, você se relaciona bem, você, ao mesmo tempo, consegue seus objetivos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Como diria o Faustão, ou no pessoal e no profissional, meu, é por aí. Isso aí. Vamos só repetir o telefone, então, por favor, Carlos? O 3327-7090 ou carlosconce.com.br, Mauro. Com certeza, a partir daí, as pessoas conseguem fazer inscrição conosco. Com certeza. E eu digo para vocês o seguinte, é investimento. Ah, Mauro, mas eu não posso gastar. Faça esse investimento. Vale o custo-benefício. O Carlos, 30 anos, mestre em comunicação, faz toda a diferença. E hoje o mercado espera de você isso. Então, está aí uma belíssima oportunidade. Carlos, muito obrigado pela presença, felicidades e bom curso. Eu agradeço, Mauro, mais uma vez, parabéns por esse grande programa que você tem feito, tem apresentado, tem sido a alma desse grande programa que faz a diferença nas manhãs de Maceió. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo comercial e eu volto já já com outras notícias para vocês. Até já. Top! Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você.
Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Muito bem, voltamos com o TVMar News. Agora que são 8 horas 21 minutos, você tem imagens aí do trânsito aqui na nossa querida capital. Nesse momento aí, imagens da câmera que está instalada no pavilhão do artesanato. O trânsito fluindo, dá para dizer carregado, mas até que está andando, né? Então, um bom momento para você sair de casa. 8 horas 22 minutos, já virou o reloginho. Bom dia para você que está chegando agora ao TVMar News. Volta para cá, por favor, porque eu estou muito feliz. Eu estou a conhecendo hoje, pessoalmente, a Alexandra Alves, ela que veio aqui para falar de marketing digital e ela que é gerente da ID5. É assim que fala? Isso. Falei certo? Falou certo. Alexandra, muito bom dia. Eu queria primeiro pedir para você fazer uma apresentação para os nossos telespectadores do que é marketing digital. Ainda mais nesse tempo que a gente fala tanto de tecnologia, né? Vão surgindo expressões e a gente precisa saber. Bom dia. Isso, Mauro, bom dia para você. É um prazer enorme estar aqui prazer com essa nosso. Equipe que eu adoro de amigos, né? Então, o marketing digital, a gente tem experimentado nas últimas 2 décadas uma transformação muito grande em termos de comportamento e hábitos de consumo, né? Isso em função do avanço da tecnologia, da internet móvel principalmente, né? A possibilidade de você ter um dispositivo de bolso que você leva para todos os lugares e tem acesso a todas as informações em tempo real. Isso é extraordinário. Isso muda a forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas se relacionam e também isso impacta diretamente na forma como as empresas vão se comunicar com seus clientes. E o marketing digital, ele surgiu a partir dessa possibilidade de conexão, trazendo uma nova forma de se apresentar das empresas começarem realmente a passar umas mensagens para os seus clientes. O grande foco, Alexandra, do marketing digital são as redes sociais? Dá para dizer isso ou também é? As redes sociais é uma parte, é um pedaço do universo do marketing digital.
O marketing digital hoje ele envolve toda uma gama de plataformas, de estratégias, que não somente as redes sociais. A gente tem também algumas mídias chamadas mídias de performance, como o Google AdWords, que é a plataforma de publicidade do Google, e outras mídias que são mídias automatizadas, além de alguns players, de algumas plataformas de agregadores de empresas, agregadores de marcas, comércio eletrônico, tudo isso faz parte do mix do marketing digital. Apresente para a gente também a ID5. Tenho certeza que quem está em casa quer saber mais detalhes. Ainda mais que vocês têm feito um trabalho muito bacana, que já vai, né, fora do nosso estado. Então, a ID5 ela é uma empresa genuína de tecnologia que já está há 17 anos no mercado e que a partir agora de 2017 ela se reinventou, trazendo para dentro do seu negócio o marketing digital e a inteligência de negócios mesmo, que a gente conhece como Business Intelligence. Então, o marketing digital ele traz a possibilidade de você trabalhar com dados, que são informações. Imagina, você quando faz uma pesquisa no Google, quando você faz um download de um e-book, você está deixando dados de navegação. E esses dados, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são cruzados e a gente consegue analisar isso através de plataformas de inteligência de negócios. Então, a ID5 ela está partindo para esse caminho, já começou a trabalhar com inteligência de negócios e, efetivamente, com a prestação de serviços de marketing digital, de campanhas, de gestão de redes sociais, campanhas de performance. Eu tenho um grande amigo, até dividir com os nossos telespectadores, que ele não queria saber do Google. E ele tem uma empresa, Maceió Fardas, uma empresa de fardamentos, até que alguém falou, vai lá que vale a pena. Alexandra, não deu outra. É um valor barato que se paga e, como você está dizendo aí, esse cruzamento de dados foi fantástico para ele, mudou. Ele sempre brinca até, né? Antes do Google e depois do Google. É claro que aqui nessa entrevista a gente não vai esgotar esse assunto, mas eu queria que você passasse para a gente pequenas dicas, principalmente porque o teu foco são os empresários, né? As empresas. O que você pode dizer para essas pessoas que acompanham a TV Mar como dicas simples, mas que podem fazer a diferença? Certo. É um questionamento muito grande. Eu presto consultoria também, então eu escuto muito. Eu quero entrar no digital, eu tenho um pequeno negócio, um médio, eu quero entrar no digital, mas eu não sei como fazer. Por onde eu começo? Né? E aí, se eu tiver que dar algumas dicas, eu diria o seguinte. A primeira coisa, você precisa ser encontrado na internet. Você precisa ser encontrado no Google. 95% das pessoas que usam a internet hoje acessam o Google. Então, imagine, você precisa ter um endereço na internet. Um site, um blog, uma loja virtual, aquilo que fizer sentido para o seu negócio. Aí, o segundo passo, depois que você tiver esse endereço, é você cadastrar, que isso pode ser de forma gratuita. O Google hoje ele tem um serviço chamado Google Meu Negócio, que é uma forma de você cadastrar seu telefone, seu endereço, aparecer no mapa gratuitamente. Então, se alguém digita lá o nome da sua empresa ou o tipo do negócio que você trabalha, por exemplo, um restaurante ou uma loja de modas, você vai ser encontrado, né? E se você quiser potencializar essas buscas com outras palavras, com outros termos de pesquisa, você pode começar a trabalhar com campanhas, e aí sim, com a mídia paga, que é a mídia do Google, e outras mídias que também fazem parte desse contexto aí do marketing. Quer dizer, Alexandra, não dá para ficar sem estar visível no Google, muito menos, acredito que você vai dizer isso, também nas redes sociais, né? Tem que estar de alguma forma. Tem que estar, tem que ver o que é mais relevante no momento para aquilo que você está trabalhando, para aquele tipo de negócio que você tem. Você imagine o seguinte, você está dentro do Facebook, dentro do Instagram, as pessoas estão lá presentes e a sua marca não existe ali dentro, né? Então, é muito importante realmente que você tenha uma ação voltada para esse tipo de mídia. O Alexandre Lino, nosso produtor, está lembrando, saiu acho que ontem, que o Pão de Açúcar, né, uma grande rede de supermercados, está fazendo aí um cruzamento de dados dos clientes e isso vai gerar desconto. É uma estratégia interessante, né? É uma estratégia.
E existem várias formas de você trabalhar dentro do marketing digital. Enfim, o Google hoje, por exemplo, a coisa é tão fantástica quando você trabalha com dados, você consegue identificar perfis de comportamento lá dentro e trabalhar com essas estratégias. Uma coisa que eu me lembrei agora que eu acho legal de falar é que o Google está lançando um novo produto que é a busca visual. Daqui a um tempo, acho que esse ano já, você vai pegar o seu smartphone, vai apontar para a fachada da loja e vai saber, por exemplo, se for um restaurante, qual é o menu da loja, do restaurante. Se for uma loja, quais são os produtos, né? Então, assim, não dá para você olhar para isso e fechar os olhos, achar que está longe, achar que é futuro. Não, é real. E as empresas já começaram, as empresas fora do país, mais lá para o sul, sudeste, já começaram a usar isso e estão tendo resultados maravilhosos. Claro, se a gente, por exemplo, for citar uma Netshoes da vida, uma Dafit da vida, que são lojas que têm grandes volumes de investimento, elas já usam esses tipos de como é que eu posso dizer, de estratégias. Uhum. Mas a gente tem outras possibilidades que são muito boas também. A ID5, por exemplo, ela está agora no ar com uma campanha de youtubers que têm uma performance muito boa nacionalmente. E a gente conseguiu, através de uma única mídia, que foi o Facebook, com a campanha de Facebook Ads, a gente conseguiu trazer 50 mil leads, que a gente diz 50 mil pessoas interessadas em aulas para Enem, para dentro da página desse grupo, em 10 dias. Puxa vida. Isso é, assim, fenomenal. Eles tiveram um resultado fantástico, isso usando somente uma mídia. Você imagine o que a internet pode trazer de interessante para as empresas. É verdade, a gente fica até assustado com tanta velocidade, como as coisas se transformaram, porque eu me lembro quando tocou a primeira vez um celular perto de mim. Eu lembro que eu disse, puxa vida, aquela pessoa tem celular. Hoje a gente tem mais celular do que habitante no nosso país. Alexandra, para a gente fechar, eu queria que você deixasse aí os contatos da ID5. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Obrigada. A ID5, você pode entrar em contato com a gente através do atendimento@id5.com.br, nosso site. A gente fica na Jatiuca também. Eu, incrivelmente, agora não estou lembrando do telefone. Não tem problema. Na volta do intervalo eu digo o telefone. Joia. E vale a pena começar a investir, conhecer. A gente trabalha com planejamento de marketing antes de tudo, né, para descobrir quais são as necessidades, onde é que você precisa estar e... Sucesso. Sucesso. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o outro lado dessa moeda agora numa reportagem que mostra o comércio. E, infelizmente, a gente não vai trazer uma boa notícia, não. A reportagem é de Fernando Palmeira. Veja. Os problemas políticos, econômicos, sociais do Brasil refletem, evidentemente, em Alagoas. E a Fé Comércio em Alagoas, preocupada com essa realidade, acaba de divulgar mais uma importante pesquisa. Felipe Rocha, economista especialista, está aqui conosco, nos falando sobre os últimos números que foram coletados, a preocupação com o desemprego, enfim, e todo esse encadeamento de problemas graves. Bem, a economia alagoana ela tem se deprimido bastante. Primeiro porque a taxa de desemprego em Alagoas ela aumentou para 17,5%. Quando nós analisamos a taxa de desemprego da capital, ela também se elevou. O que antes eram 15%, agora são 16,5%. Né? E desemprego, falta de renda, reflete também na redução do consumo. Né? O consumo ele tem se deprimido. Né? Hoje a gente observa uma depressão que se estabiliza, né? Uma depressão de 0,25%, que mostra que é uma estagnação, mas aponta também que chegamos no piso de redução de consumo. Se nós vamos pegar impulso para crescermos, ou se nós vamos cavar mais um buraco depressivo, só o tempo dirá. Mas, obviamente, que variáveis macroeconômicas têm que agir para poder retomarmos o consumo, reduzirmos a inadimplência e tomarmos impulso para crescermos. Né? O governo ele não tem ajudado, o governo federal, né? Ele tem aumentado tributos, o que reduz a renda disponível das famílias,
o que impede também o consumo. Então, o que se esperava de um segundo semestre de retomada do consumo por conta da retomada também da atividade sucrocoleira, talvez não ocorra, justamente por conta do aumento do tributo do PIS e do COFINS. Felipe, esses números mostram muito bem que há o desemprego que cresce gradativamente. Agora, a insegurança que isso gera para aqueles que estão empregados também são números que aparecem nessa pesquisa FEComércio. Sim, pouco consumo significa dizer que o empresário está tendo uma receita menor. O empresário, quando sente uma receita menor, ele acaba refletindo essa situação para os seus funcionários. Então, o funcionário ele acaba tomando para si esse problema. Então, ele começa a se sentir inseguro com a manutenção do seu posto de trabalho, né? Então, a pesquisa aponta que, se compararmos ao longo de 12 meses, ou seja, de julho de 2017 contra julho de 2016, o maceioense está inseguro quanto à sua manutenção do posto de trabalho. Houve uma redução de 2,5%. Agora, quanto às perspectivas profissionais, ou seja, dele ascender dentro da empresa, de arranjar um emprego melhor, que pague melhor do que o emprego que ele tinha, a redução é ainda maior. Ele começa a observar que não há possibilidade de melhoria na economia. E se não há melhoria na economia, também não há melhoria no trabalho. A redução é de 5,86%. Né? Significa dizer que a fragilidade econômica e a insegurança se elevou potencialmente na economia alagoana e maceioense. O inadimplemento nessa última pesquisa FEComércio, como é que o alagoano, o maceioense se encontra? Bom, o alagoano ele se encontra endividado, 70% da população economicamente ativa de Maceió está endividado e 22% dele se considera muito endividado. Como se não bastasse, 19% da população também economicamente ativa, o que dá cerca de 60 mil pessoas, está inadimplente. Né? Se você está inadimplente, você se torna letárgico para a economia, porque você não pode consumir por meio do crédito. Já aqueles que estão somente endividados, se estiverem muito endividados, eles também não têm como consumir, porque têm que pagar dívidas anteriores e comprometem o seu salário com o cartão de crédito. O Brasil é um trem desgovernado e o maquinista está colocando mais lenha na fogueira, aquecendo a velocidade ainda maior desse trem. O pato quem está pagando, como sempre, é o povo, é o consumidor. E aqui o termômetro perfeito. FEComércio, que faz uma pesquisa balizada com técnicos, com economistas, mostrando, lamentavelmente, essa desgraça socioeconômica do país. O povo está calado. As panelas já não batem mais. Será que está faltando força para bater na panela? Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Eu fiquei devendo para vocês o telefone da ID5 que vai ser colocado agora na tela. Veja aí. Olha aí. 3337-3427. Muito legal. Um beijo a todos que fazem a ID5. Olha, eu vou para um rápido intervalo, rápido mesmo, e na volta, muito legal, um trechinho da história da APAI. E mais uma jornada. Muito legal os detalhes já logo após o intervalo. Vamos ver como é que está o trânsito, imagens aí da Sandoval a Rochelas. Olha aí o tamanho. Ah, não tem encrenca, que boa notícia. E também não tem chuva. 8h38, eu volto já com essa entrevista muito legal. Não saia daí que eu continuo te esperando aqui. Até já. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida, mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. No
No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. De volta com o TVMar News. Olha aí, a tela dividida, 4 ângulos do trânsito ali na Mac Borracha, é assim que fala. Não conhecia não essa câmera, muito legal, novidade para você que acompanha o TVMar News. 8 horas 41 minutos e tem novidade aqui no estúdio também. Volta para cá, olha aí, fecha aqui para nós. Terceira Jornada Científica da Paz, Saúde, Inclusão e Assistência. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Fabiana Lisboa, ela que é psicóloga. Fabiana, me diz como é que você ingressou na APAI, hein? Bom dia para você. Bom dia, obrigada, é um prazer estar prazer aqui. Prazer é nosso. Desculpa a voz, estou um pouco doente. Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu já me encantei pelo mundo da pessoa com deficiência. Eu acredito que poucas pessoas pensam ainda nessas pessoas, em como trabalhar, em como trazer elas para essa verdadeira inclusão, como trazer para a sociedade, mercado de trabalho. Então, pensando nisso, eu comecei a me especializar ainda durante a faculdade. Eu me especializei em transtorno do espectro autismo, né, que é uma das minhas grandes paixões. E aí quando eu terminei a faculdade, já iniciei na APAI, trabalhei em uma outra instituição também que atende pessoa com deficiência, e estou até hoje, né? Hoje estou como coordenadora, né, do núcleo específico de autismo, que é o CUIDA, onde atendemos 120 crianças com autismo. Puxa vida. E estou como supervisora técnica da Federação Alagoana. Então, hoje nós temos 6 APAIs em Alagoas, né? Estamos inaugurando, tem 2 aí bem novinhas. E aí eu faço essa supervisão técnica, visito os interiores, as regiões, vejo como é que está o atendimento, se está dentro do padrão que a gente espera, né? E a gente vai aprendendo, vai trocando com os outros profissionais para que a gente possa trazer realmente qualidade no atendimento dessas pessoas. Ao longo dessa carreira tão bonita que você vem construindo, Fabiana, já é possível garantir que essas pessoas podem ser realmente incluídas na sociedade? Ou, infelizmente, ainda há muito preconceito?
Olha, eu sempre costumo dizer assim, tem 13 anos especificamente que eu só me dedico a isso. Quando eu penso há 13 anos atrás, a gente evoluiu bastante, né? E tá aí as leis que falam disso, né? Hoje nós temos leis que falam sobre acessibilidade, sobre a inclusão escolar, sobre mercado de trabalho. A gente ainda precisa crescer muito, precisa caminhar muito para atingir o que é o esperado. Mas a gente fala mais sobre isso já é importante, né? Mesmo com a lei da inclusão escolar, tirou as pessoas com deficiência daquela escola especial, traz para o meio regular, isso já foi um ganho, mas a gente precisa de outras coisas. A gente precisa preparar os professores que vão receber esses alunos, porque não é só colocar o aluno com deficiência na escola. É muito mais que isso, né? Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre inclusão e inserção. Perfeito. E a gente ainda tem uma visão de inserção. Nós estamos inserindo ainda, né, em muitos aspectos, as pessoas com deficiência. A inclusão, de fato, a gente precisa caminhar um pouquinho mais. Assim como no mercado de trabalho. Hoje a gente vê muitas pessoas no mercado de trabalho só como empacotadores, né, como expositores. Mas a gente precisa de mais, né? E por que não? Mas isso vai depender também da educação que as pessoas com deficiência recebem. Então, quando a gente mudar desde a infância, lá da primeira infância, fazer a inclusão desde o momento do nascimento ou do diagnóstico, a gente vai poder chegar num futuro mais inclusivo. Porque eu não vou só preparar a pessoa com deficiência para empacotar no supermercado, mas eu posso ter um engenheiro, eu posso ter um médico, e isso a gente precisa ampliar. Falando nisso, a língua de sinais é a nossa segunda língua brasileira, e poucas pessoas falam a língua de sinais. Existe uma discussão muito forte, recentemente, inclusive aqui em Alagoas, na Assembleia Legislativa, inclusive, isso é uma discussão, que agora em agosto, dia 11 de agosto, vai ter uma abertura sobre o turismo acessível, inclusive, eu vou estar presente. Estamos discutindo muito isso, por quê? Se eu consigo dar, desde a infância, uma matéria como Libras, então eu já vou estar incluindo desde sempre. Então, aquela pessoa que só tem uma deficiência auditiva, mas tem uma compreensão e uma cognição perfeita, preservada, se eu consigo dar a ela um meio dela se comunicar e das pessoas entenderem, eu posso ter ela numa faculdade, né, na universidade, no mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar desde lá do início no que é realmente a inclusão, porque ainda nós não estamos trabalhando com a prevenção. Né? Prevenção é muito difícil de trabalhar. Verdade. A gente só trabalha depois que acontece, mas, enfim, sobre o que você perguntou, estamos evoluindo, né? Eu espero que daqui a mais 13 anos, espero que a gente se encontrar novamente, né? Daqui a 13 anos, quem sabe, eu possa dizer que realmente nós estamos fazendo a inclusão como diz o papel, porque no papel ela é muito bonita e se a gente conseguir seguir, realmente a gente vai conseguir dar a essas pessoas o que elas merecem, né? Sem dúvida. Você falou uma coisa muito legal da inclusão, da inserção, e eu me lembrei, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem na Holanda, e lá as crianças têm que aprender a andar de bicicleta, queiram ou não queiram. Eu vi um menino de 6 anos sozinho indo para a escola de bicicleta. É uma coisa que a gente não consegue imaginar aqui, uma criança com 6 anos indo para qualquer escola, seja em Maceió, seja em outra cidade do nosso país. Mas que bom que vocês têm conseguido fazer esse trabalho, a PAI faz toda a diferença, felizmente. Márcio, vamos fazer o seguinte, agora a Fabiana vai falar sobre a jornada. A gente conversou só um pouquinho, tem muita coisa ainda para falar. Conta para a gente da jornada e acho que tem até aí uma imagem melhor do que essa, né, Josiel? Coloca aí, por gentileza. Isso, então pode colocar também o GC, coloca. Quanto mais informação, melhor aí. Jornada Científica da Paz, dias 18 e 19 de agosto. Conta pra gente, Fabiana, por favor. Então, já tem mais ou menos 4 anos que a gente entrou com um projeto novo na APAI. A APAI tem 53 anos de existência aqui em Maceió, né? E aí, há 4 anos, a gente começou a pensar, bom, a gente precisa formar mais pessoas, dar mais informação para esse público, para que eles possam entender o que é a pessoa com deficiência e, assim, conseguir diminuir esse preconceito, né? E aí, a gente montou o que a gente chama de APAI Educação.
Então, todos os anos, nós promovemos alguns cursos, algumas jornadas, seminários, para público em geral, para que a gente possa semear conhecimento. Então, nós estamos na 3ª jornada, né, que vai acontecer no Centro de Convenções, né? Nós conseguimos uma boa parceria com o Estado, que nos cedeu o centro de Convenções. Quero agradecer, inclusive, né, por essa parceria, por entender a importância dessa situação. Então, nós estamos trazendo palestrantes de Alagoas, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Recife. Então, para falar dos temas gerais sobre a pessoa com deficiência. Então, nós vamos ter temas que vai falar sobre a apraxia de linguagem, que é algo ainda novo, mas que muitas crianças têm apraxia de linguagem, que é uma questão que impede a fala. Não é que a criança não entenda, mas ela não consegue falar. Existem muitas síndromes que são associadas à apraxia, e isso a gente tem tido muitos diagnósticos de apraxia na nossa região, e acho importante que as pessoas entendam, né? Vamos falar sobre acomodações pedagógicas para a inclusão, né? Com a Carolina Mota, que vem de Pernambuco, para falar com a gente. Vamos falar sobre o Livox, tá? Que é um aplicativo novo de comunicação alternativa, que foi criado por um pai de uma pessoa com paralisia cerebral. Inclusive, esteve no Caldeirão do Hulk. Que legal. Né? E nós vamos receber a Ana Carla, que vai falar sobre essa plataforma, como é que a gente pode usar, como as escolas podem usar essa plataforma, como os pais que têm filhos com dificuldades de comunicação podem usar essa plataforma, né? Vamos ter palestras como transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem. Existe uma diferença, mas as pessoas não sabem diferenciar. Quais são os transtornos mentais que são associados à deficiência intelectual? Como cuidar disso? Né? E a gente vai ter a psiquiatra, a doutora Rita, conosco, falando sobre esse tema. O neuropediatra, doutor Flávio Santana, que vai falar sobre as dificuldades de aprendizagem. Estou com medo de esquecer de alguém, né? Eu vou estar falando também, vou falar sobre o transtorno do espectro autismo, como diagnosticar precocemente, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas diagnosticam as pessoas com os 3 anos de idade, mas existem sinais desde bebezinhos. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, quais são os sinais de riscos que a gente pode perceber já no bebê, né? E a intervenção precoce faz um prognóstico muito melhor para essas crianças. Nós vamos falar também sobre mercado de trabalho, empregabilidade da pessoa com deficiência, qual o lugar dessa pessoa com deficiência, se na escola regular, se nos centros especializados, qual é o lugar dela, o que é que diz a lei, né? Vamos falar sobre o BPC, que é o benefício continuado, né? Que muitas pessoas recebem, as pessoas com deficiências têm esse direito, então, como é o que diz o BPC, a nova regra do BPC. Então, nós vamos ter uma mesa redonda que vai falar sobre essas questões da inclusão, esses direitos das pessoas com deficiência, né? Vamos falar sobre psicomotricidade na escola com a doutora Cristiane Toscano, que é educadora física, doutora nisso. A gente vai falar também, são 11 palestras, Puxa né? vida, Então, que assim, legal, hein? Vamos abordar, na verdade, desde de temas de fonoaudiologia, psicologia, assistência social, terapia ocupacional. Então, todas as áreas da saúde e assistência, a gente vai estar abordando nessa jornada por um preço acessível, né? Então, posso falar do preço? Pode falar do preço e tenho certeza que quem está vendo a nossa conversa está falando, Mauro, eu posso participar? Por favor, fique à vontade. Pode, assim, aberto ao público, tá? As inscrições, elas estão sendo feitas no site do DOIT, que aí depois eu vou pegar uma pesca com vocês nos telefones, que vão ser passados logo mais. Então, R$ 60 a inscrição de estudante, tá? E 180 para profissional. Nós estamos fazendo grupos em escolas, então, se você tem um grupo de 10 pessoas de alguma escola, de algum estabelecimento que queira participar, esses grupos vão ter descontos específicos, né, para facilitar para que essas pessoas consigam obter informação, né? Todos os custos dessa jornada, nós vamos pagar
a jornada em si e o que der, o que sobrar, na verdade, que não é a nossa primeira opção. A nossa primeira opção realmente é levar a informação, ajudar com o tratamento das pessoas com deficiência da APAI. Parabéns. Gente, fecha aqui, Márcio, para a gente encerrar com a Fabiana. Fabiana, quero agradecer demais a sua presença, lhe dar parabéns. Leve um abraço de todos da TV Mar, a todos que fazem a APAI. Fecha aqui no cantinho que a gente vai cantar para você que está acompanhando o site www, fecha mais, Márcio, .doit.com.br terceira, tracinho jornada, tracinho científica, tracinho da APAI, tracinho saúde, tracinho inclusão, tracinho e assistência. Tá aí, prestação de serviço na telinha da TV Mar, com muito prazer e mais do que merecido. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, e o espaço para falar de algo tão importante. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos ver agora. Tem uma reportagem aí, eu quero para o intervalo, Josi. Olha aí, vamos falar agora de economia de combustível. Será que é possível economizar combustível? Acho difícil. Veja a reportagem. Em tempos de crise, em tempos de alta dos preços dos combustíveis, nós vamos agora dar umas dicas para você de como economizar combustível e a manutenção do seu carro, que é de suma importância para tal. Estou aqui com o João Batista, que é presidente do Sindicato dos Condutores, aliás, presidente do Sindicato dos Centros de Informações de Condutores de Alagoas. Ele nos diz o que é importante na hora de economizar. Depende muito do condutor. Um dos pontos imprescindíveis para que o veículo tenha uma redução no consumo de combustível trata-se da manutenção preventiva. Esse carro ele deve estar com todos os itens verificados, tem que ser feito, no caso, a limpeza dos bicos injetores com a frequência, a troca também do filtro de combustível, enfim, a manutenção correta no veículo vai interferir de forma positiva para que esse proprietário tenha uma redução no consumo de combustível. Como também um detalhe importante, muitas vezes não considerado pelos condutores, a própria calibragem dos pneus, né? Recomenda-se que seja feita a cada 15 dias, um veículo com os pneus fora da calibragem indicada para ele, com certeza ele vai ter um consumo de combustível bem maior. Também a parte elétrica do automóvel é de suma importância a manutenção. Conduzir de forma segura tem que estar atento a todo tipo de manutenção, na parte preventiva, na parte elétrica, na calibragem dos pneus em bom estado. No que toque ao consumo, a redução do consumo de combustível, a parte elétrica talvez não interfira tanto, mas a manutenção dos bicos injetores, calibragem de pneu, velas, exatamente, as velas, né, o próprio sistema de arrefecimento, enfim, esse veículo, para que ele tenha um consumo reduzido de combustível, ele tem que estar em boas condições de uso. Peso excessivo de bagagens e passageiros, o que isso representa? Também, o veículo ele tem um peso indicado pelo próprio fabricante. Então, se você anda com o veículo, com os pneus descalibrados, com o peso acima do indicado para ele, com certeza você vai ter um aumento de combustível aí na sua condução. A troca, manutenção dos filtros de ar e de óleo? Isso também. Manutenção, sempre que for fazer a troca do óleo, né, dar uma olhada no filtro do óleo, no filtro de combustível, para que esse carro esteja adequado. Isso a gente está falando em questão de reduzir o gasto com combustível, mas também a gente também não pode esquecer de andar com o veículo dentro das conformidades legais, para que a gente também evite acidentes de trânsito. Alta aceleração, esticada de marcha, o famoso pé de chumbo. Também, né? Nós temos uma rotação específica para cada marcha que é colocada no veículo. Então, se você dirige o carro e tem a prática de andar com a marcha fora da rotação, fora da velocidade compatível para aquela rotação, ele vai consumir bem mais combustível. Então, atenção também na troca de marcha, colocar a marcha na velocidade indicada para o deslocamento daquele veículo. Se você anda com a velocidade incompatível para a marcha, com certeza você também vai gastar mais combustível. Na hora de viajar, sempre fazer uma alternativa por melhores estradas mais curtas e na parte urbana observar bem GPS para não estar também gastando combustível à toa, rodando quarteirões além do necessário.
Se você está parando no carro, trocando de marcha lenta, primeira, segunda, terceira, são marchas que tendem a ter um consumo maior. Então, se vai viajar, procura uma rota que você saiba que vai se livrar de engarrafamentos, que tem uma malha viária melhor, mais acessível, e na cidade fazer o que você está indicando aí, é procurar pelo GPS. Hoje a tecnologia tem ajudado muitos condutores, e procurar trechos alternativos. Muitas vezes o caminho é mais curto, mas o tráfego mais congestionado vai fazer que você consuma mais combustível por estar usando marchas de uma velocidade menor. Entre o câmbio convencional e o automático, o que é que se poderia dizer de economia e do comportamento do condutor? Existe um questionamento de que o automático gasta mais, o convencional gasta menos, mas não. Depende muito da maneira que esse veículo é conduzido. Se você conduz um veículo automático dentro do tempo, dando aquela acelerada de impulso àquele veículo dentro do tempo previsto para cada rotação de marcha, você vai conduzir esse veículo também fazendo uma situação de reduzir o consumo de combustíveis. Bom, dicas, essas são as mais elementares, básicas, mas indo por esses caminhos aí orientados pelo João, com certeza você vai ter mais economia. Mas uma dica também importante, claro que é quase impossível e difícil, encontrar um posto com a gasolina mais barata. Tem por aí, é só procurar que talvez você encontre. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Eu tô como você, Fernando, procurando o posto com a gasolina mais baixa. É brincadeira. E um detalhe, viu? A Justiça da Paraíba suspendeu o aumento. Vamos ver o que vai acontecer, porque essa história, esse imbróglio, só está começando. Olha só, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas julga hoje o recurso de apelação movido pelo ex-deputado Luiz Pedro da Silva contra a sentença que o condenou em primeiro grau a 26 anos e 5 meses de prisão pelo assassinato de Carlos Rocha Santos, assassinato este ocorrido em agosto de 2004. O julgamento foi em setembro de 2015. Portanto, o julgamento deste recurso ocorre hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto, e nós vamos trazer aí todos os desdobramentos. Quero trazer para você uma outra informação, infelizmente trazendo aí a notícia de que os médicos do Serviço Público de Maceió e também da rede estadual farão amanhã, às 4 horas da tarde, um ato público em frente à CESAL em protesto contra a política de saúde. Eles vão endossar o pedido de exoneração do ministro Ricardo Barros, que será entregue oficialmente ao presidente Michel Temer pelas lideranças de entidades médicas nacionais, como o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. Em alguns locais, os médicos vão paralisar as atividades e, em outros, os atendimentos só serão prestados até a 1h da tarde. Portanto, vale você ficar atento. Repito, ato marcado para amanhã, às 4 horas da tarde. Eu vou fazer uma pausa e na volta tem os pitacos de Alexandre Lino, agora 9h02. Ele vai trazer informação, sabe do quê? Do jogo da seleção feminina de vôlei. Está acontecendo lá na China e o Brasil joga justamente contra a China. Vamos saber quanto está. 9h02. Imagens agora na altura do Posto Convém. Olha aí como é que está o trânsito carregado, mas fluindo aí sem maiores problemas. Eu volto já já com Alexandre Lino.
O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. TVMar News e já com ele, Alexandre Lino. Lino, bom dia. Queria que você começasse, por favor, trazendo a preliminar, né, do resultado do jogo da seleção feminina de vôlei, que está jogando contra a China, na China, né? Isso mesmo. Bom dia. Mais uma vez, bom dia para você que nos acompanha. O Brasil está perdendo, perdeu o primeiro set por 1-0 e vai perdendo agora já nesse início do segundo set, 7-2. Vamos acompanhar aí. As meninas do Brasil merecem ter um bom resultado para a gente avançar nessa fase do Grand Prix de vôlei. Interessante, né, que a seleção feminina é a atual campeã, né, do Grand Prix de vôlei, mas parece que, como disse o próprio José Roberto Guimarães, o alvo a ser batido é a seleção chinesa, que parece que está, como dizem no esporte, voando baixo. Agora, quem não está voando alto é o nosso querido CRB, né? Ontem não deu. Eu vou baixar a cabeça. Não deu. Vou baixar a cabeça e vou primeiro dar os parabéns ao Márcio. Ao Márcio aqui, o nosso operador de câmeras do estúdio da TV Mar. Pois o Márcio cravou lá na semana passada que o CRB seria goleado 2 vezes. Bem verdade que os pitacos, os chutes do Márcio, eles são um pouquinho viciados. Torcedor azulino fanático, ele sempre torce contra o CRB. Mas foram 2 derrotas inesperadas. Dado Cavalcante ainda não tinha sentido o peso de uma derrota desde que assumiu o comando do CRB. E não foram 2 derrotas simples. Ontem, principalmente,
perder por 4-1, levar 7 gols em 2 jogos, sinal vermelho ligado lá com o Galo da Praia. Eu digo isso porque não se esperava sonoras goleadas, então é baixar a cabeça e pensar. Preocupante, assustador, eu diria. E olha que ontem o CRB ainda ficou em 1-1 com o Paraná Clube. No entanto, desandou no segundo tempo e a goleada veio uma virada, uma rodada, uma volta com 2 partidas fora de casa, onde se esperava, na melhor das hipóteses, os 4 pontos. O CRB volta sem nada e volta com o início, o princípio de uma crise. Preocupante, alegria apenas para a torcida azulina, que previu, que comemorou muito esse péssimo resultado do CRB na segunda divisão. Lino, e eu queria dividir com você outro assunto. Está confirmada a ida do Neymar para o PSG, ele já se despediu. Meu amigo, é muito dinheiro. Agora, será que o PSG vai conseguir, com o Neymar, o sonho do Sheik de realmente ganhar títulos e se tornar um dos maiores clubes do mundo, principalmente em termos de conquista? Porque em termos de dinheiro, eles já são. Vamos lá, Mauro. Eu vou com os meus pitacos. Acredito eu, nessa experiência que eu tenho de acompanhar o futebol, que essa passagem do Neymar pelo PSG, pelo Paris Saint-Germain, não será uma passagem muito proveitosa para o PSG. Bota naquela câmera ali. Vamos lá. Aê! Não será uma passagem muito positiva para a carreira do Neymar. Bem verdade, vamos lembrar, é a segunda transferência da carreira do Neymar e a segunda transferência polêmica. Vários jornais da Catalunha, vários jornais de Barcelona, a palavra tem que ser essa mesmo, escracharam a saída do Neymar, do clube catalão. Barcelona é eu posso cravar aqui tranquilamente que é um dos 5 maiores clubes do mundo. Ele está saindo para um dos clubes que não está nessa seleta lista por uma quantia, é a maior quantia, a maior transferência da história do futebol mundial. Valores altíssimos, muita grana mesmo. E polêmicas, né? Quem é que vai pagar o salário? Quem é que vai pagar essa multa rescisória? O Barcelona vai cobrar a multa integral, não houve acordo. E bem verdade, há um mês que o Neymar enrola essa situação. Cria um clima de instabilidade, principalmente numa pré-temporada dos espanhóis, se preparando tanto para o início do Campeonato Espanhol quanto para o início da Champions. Clima muito ruim, sai pela porta dos fundos, mas chega no PSG como ídolo, com os craques brasileiros, Thiago Silva, Daniel Alves, Marquinhos, praticamente metade da seleção está esperando ele por lá. Eu já estou cravando que os resultados não devem ser positivos. O PSG tem uma fama de time amarelão. Basta a gente lembrar que o próprio Neymar foi responsável pela eliminação deste ano do PSG na Copa dos Campeões. Partida histórica e também eu diria heróica, né? Porque foi uma partida 6-1, nunca será esquecida. Bem verdade, Thiago Silva e Marquinhos amarelaram lá na zaga do PSG e o resultado veio. Infelizmente, fica uma página um pouco amarelada, mais uma vez, na carreira do Neymar. Muito bem. Lino, a gente tem que voar hoje, o tempo está super curto. Queria que você, por favor, chamasse o nosso querido Videlan Araújo, que já está ao vivo, porque daqui a pouquinho tem Orlando e Santos e a previsão do tempo. Vamos lá? Vamos lá. Ali, naquela. Josiel. 3, 2, 1. Daqui a pouquinho tem Orlando e Santos aqui no estúdio, mas também tem, às 11h30, se prepara aí, tem Videlan Araújo trazendo mais notícias do esportes e 10h30 tem Mara Almeida aqui com o nosso Bem Assim. Mas enquanto a gente não encontra os dois, vamos ver com o Videlan Araújo lá direto da praia. Eu acho que ele está com a Coronel Camila Paiva e notícias quentinhas pra gente.
Beleza, é isso mesmo, Alexandre Lino. Um abraço para você, mais uma vez, um abraço também para todos os telespectadores da TV Mar Canal 25, o pessoal que está conosco também realmente acompanhando através da nossa programação da TV Mar, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos no momento de acompanhando, né? Está tudo certo, nós estamos acompanhando realmente essa condição em que a nossa equipe já se desloca para outro ponto aqui da cidade. Nós estamos na praia de Ponta Verde para falar dessa situação que acaba gerando também, querendo ou não, uma expectativa enorme dos militares em busca, na verdade, de uma solução para o impasse gerado com as modificações. É possível, inclusive, que isso aconteça via emenda parlamentar ao projeto do Poder Executivo que modifica o Estatuto e define limites de idade para o ingresso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Essa audiência pública está marcada para amanhã, às 9 da manhã. O vice-presidente da Casa, na Assembleia Legislativa, o Francisco Tenório, ele também, que faz parte e pertence ao partido PMN e que acaba sendo um dos responsáveis por elaborar o projeto, está convocando para a audiência pública, o que deve também fazer parte de todas as presenças, inclusive mais esperadas, os militares e a Associação do Corpo de Bombeiros Militares está aqui do nosso lado, através da Tenente Coronel Camila Paiva, e explica como é que tem sido encarada por vocês essa reivindicação, uma possibilidade de mudança, inclusive ampliando a margem de trabalho para vocês alcançarem a aposentadoria. Bom dia a todos. A situação é a seguinte, o Poder Executivo encaminhou uma proposta de emenda que alterava alguns pontos sobre a questão do limite de ingresso. 18 anos seria para o ato da matrícula no curso, 30 anos para o ato da inscrição no concurso. Então essa foi a matéria que o Executivo encaminhou. Como isso trata de uma legislação do servidor público estadual, do Estatuto dos Militares, isso é uma matéria exclusiva de competência do Executivo. Porém... eu abri o áudio 2, ele pegou esta emenda do Executivo e incluiu outras emendas anômalas a esta matéria, a qual não seria competência do Poder Legislativo fazê-la. Nesta emenda a qual ele propôs, ele vem atingir diretamente os militares em vários aspectos. Um deles é alterando os limites de idade, alterando a questão da nosso tempo de prestação de serviço para que nós possamos ir para a reserva remunerada ex officio. Então isso traz vários danos à corporação. Os comandantes gerais e os presidentes da associação não foram consultados sequer acerca desta emenda. Quando tomamos conhecimento, a emenda já havia sido aprovada em 2 sessões na Assembleia Legislativa, para surpresa nossa, de todos que fazem a corporação, bombeiro militar e policial militar, tinham votado uma emenda que atinge diretamente milhares de pessoas, dos militares estaduais, sem sequer consultar os representantes legais, tanto da instituição quanto das classes e da categoria. Então, os militares organizaram um movimento, fomos até a Assembleia Legislativa, cerca de 300 militares, reivindicar que aquela emenda não fosse aprovada daquela forma. Então, o deputado Francisco Tenório recebeu os representantes de classe, recebeu os comandos da corporação e se comprometeu em modificar aquilo que ele teria proposto. Porém, no dia seguinte, o mesmo deputado voltou atrás e disse que não faria as modificações a qual ele tinha sido comprometido. E apresentou a emenda da forma que estava no parlamento. Então tivemos que procurar outros deputados para que fosse retirada essa emenda de pauta. Então até agora a emenda está sobrestada à apreciação da emenda e nós estamos tentando buscar uma solução. Coronel, agora fica para os nossos telespectadores aqui o seguinte: que tipo de impacto, caso isso seja aprovado, sancionado pelo governador Renan Filho, já que já passou esse projeto, inclusive pela Assembleia Legislativa, que tipo de impacto isso pode trazer para vocês militares aqui no nosso estado? Bem, o militar estadual, ele constitucionalmente, ou seja, isso daí é uma lei estabelecida para todos os militares, não só os militares estaduais, mas também para os militares das Forças Armadas. Os militares, eles têm direito a 30 anos de serviço irem para a reserva remunerada, ou se eles preferirem ficar até os 35 anos de serviço, eles ficarão até os 35 anos de serviço. Não foi testado antes, e ao completar
E ao completar 35 anos de serviço, eles vão para a reserva ex officio. Isso porque os militares, pela sua natureza do serviço, os militares, eles não têm direito a 36 direitos trabalhistas que os trabalhadores públicos têm. Nós não temos direito à carga horária fixa, nós não temos direito à insalubridade, à adicional autônomo. São 36 direitos que os militares não possuem. Então, pela natureza do nosso serviço, nós temos direito a uma aposentadoria especial. Isso daí é uma coisa que é estabelecida para todos os militares do Brasil. Então, quando o deputado Francisco Tenório propõe retirar essa obrigatoriedade de que com 35 anos de serviço o militar vai para a reserva, ou seja, ele dá a opção do militar ficar até 65 anos de idade, ou no caso masculino, 60 anos o feminino, isso daí vai acarretar, primeiro, abrir um precedente para a mudança da nossa Previdência. Segundo, isso daí vai acarretar um prejuízo enorme no fluxo de carreira. Então, a gente viu algumas pessoas se posicionando, que o militar só pensa em promoção. Isso é uma inverdade, porque nós temos situações que nós temos 30 anos de serviço masculino, de que o militar passa 12 anos em um único posto ou graduação. Então, isso daí, hoje já temos um problema da ascensão do militar. Se isso passar, se isso for aprovado, né, porque caso seja aprovado, a nossa esperança é que o governador vete, mas se isso não acontecer, isso vai causar um engessamento do fluxo da carreira, trazendo um enorme desmotivação para o militar. Nesse caso, Coronel Camila, caso para que a gente possa finalizar, todas as instâncias em que vocês têm buscado uma acessibilidade para que esse processo não venha a passar, caso seja aprovado, ainda é cedo para falar em uma reação mais contundente da categoria, uma paralisação, por exemplo, se poderia acontecer um aquartelamento neste caso? Bem, a paralisação ou tipo de aquartelamento, isso daí não é previsto, porque nós somos militares e nós não podemos nem fazer greve, nem fazer qualquer manifestação desse tipo, né, de paralisação ou greve ou aquartelamento. Agora, nós temos meios legais, sim, né, de fazer sentir tanto as autoridades de que os militares não vão aceitar essa aprovação de emenda. Muito obrigado, então, a Tenente Coronel Camila Paiva, que representa a Associação do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Alagoas, trazendo informações a respeito dessa audiência pública amanhã às 9 da manhã, para poder discutir juntamente com os deputados essa possibilidade de mudanças, principalmente no período de trabalho dos militares, e que pode resultar também em uma condição diferente para a aposentadoria dos militares aqui em Alagoas. Eu volto com você nos estúdios, imagens de Chico Nogueira. Mauro, até amanhã. Muito obrigado, meu querido Videlão, obrigado pela sua participação, até amanhã. Hora agora da previsão do tempo com Polani Santos. Polani, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Olha, realmente você acertou na mosca. Olha como é que está o tempo agora. Pois é, céu realmente. azul, pelo menos aqui na parte baixa. Exatamente. Parabéns, e a gente também tem as imagens aí da SEMAR, cedidas pela SEMAR, imagens de satélite, para mostrar que realmente o tempo vai ficar assim, pelo menos até amanhã. Uma hora a gente vai estar com... Olha só, que coisa linda, para quem estava aguardando, então, aí um final de semana de praia. Eu acho que esse final de semana... Vai dar, espero. A gente tem um vago bem grande aqui, tá vendo só? Tem uma área realmente sem grande nebulosidade, então a gente deve permanecer assim durante o dia de hoje. Se acontecer algum período de chuva, a gente deve ter regiões episódios de chuva isolada em alguns pontos pequenos daqui do estado. Isso o tempo deve ficar assim aqui na região do litoral, do Baixo São Francisco, Agreste e Zona da Mata. Já na região do Sertão e Sertão de São Francisco, aí é que o tempo está mais firme ainda, lá o sol realmente está mais firme e apenas encoberto por algumas nuvens. Mauro, as temperaturas, eu não sei se você já percebeu também que começaram a subir um pouco. Subiu, é verdade. Pois é. Eu percebi isso hoje de manhã. Ontem estava bem mais friozinho, hoje já estava mais agradável, muito legal. Exatamente, e aí a gente torce para que se mantenha dessa forma, porque se ficar assim, realmente vai dar praia final de semana. Que legal. Polani, a gente está já na reta final, mas você ainda tem uma notícia que envolve o bairro da Ipioca, né? Exatamente. Lá o meio ambiente. É um crime ambiental, na verdade. Pois é, Mauro. Olha, tem circulado nas redes sociais a foto de lá da praia de Ipioca com como se fossem umas cordas de sacolas plásticas, olha só. Isso foi encontrado lá na foto de Ipioca. Essa foto especificamente foi feita pela
pela Ascom do Instituto Meio Ambiente aqui de Alagoas. E o que é que acontece? O IMA identificou o que são isso? São sacolas plásticas misturadas com areia, um material muito pesado, que provavelmente deve ter sido dispensado por alguma embarcação no mar, que veio aí bolando durante por conta dessa chuva, chegou aqui até a nossa costa, Mauro. E aí o que é que acontece? O IMA notificou então a Slum para que o órgão então faça o recolhimento desse material, que é em grande quantidade, são cerca de 8 metros de cordas de sacola plástica que estão lá na praia de Ipioca. E aí, como elas são muito pesadas e muitas delas estão enterradas na areia, precisa realmente que a Slum venha fazer o recolhimento desse material. A Slum, inclusive, informou que já está enviando os agentes da Slum para fazer esse recolhimento, que o local é de difícil acesso, que vai dar um trabalhinho maior do que o pensado. O risco disso, né, Polânia, a gente sabe que as tartarugas marinhas confundem o plástico com algas e aí comem o plástico e, infelizmente, chegam até a morrer. E é justamente na região da Ipioca, que é justamente esse litoral norte, que a gente tem de vários casos de desova de tartaruga, né? Eu quero encerrar o programa junto com você, Polânia, mas quero, para encerrar, colocar a imagem do dia, porque deve ter começado às 9 horas, a previsão era essa, né? Vamos chamar aí da audiência lá no Congresso, que vai definir o futuro do presidente Michel Temer, acusado de corrupção passiva. É a primeira vez na história do Brasil que acontece isso com um presidente no exercício do mandato. Pois é, Mauro. Aí fica então a imagem do dia e também aí para o telespectador o pedido para que todo mundo acompanhe essa história. Com certeza. Porque vale a pena não há. Eu sei que às vezes a gente diz que está cansando a história da política aqui no Brasil, mas a gente precisa acompanhar e estar a par de tudo que está acontecendo. Pelos sorrisos, o dele mais amarelo, parece que tudo vai terminar a favor dele. Será que é a favor do Brasil? Espero que não seja assim. Obrigado, Polânia, pela sua participação. Até amanhã. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Continue com a programação da TV Mar e a gente volta amanhã a partir das 8 horas. Beijo bem grande. Até amanhã. Até amanhã.